Olá a todos, muito boa noite. Neste dia especial são todos muito bem-vindos a esta escola da Bíblia que está no ar, né? Para quem nos estiver a ver e ouvir neste momento, nesta noite de sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, outros chamam-lhe Boa Sexta-feira, mais os nossos amigos anglo-saxónicos. E é muito bom estarmos juntos nesta noite, chegar até à casa de todos vocês. Um abraço muito especial, um bem-vindo muito especial, em primeiro lugar, a todos os nossos irmãos da Igreja da Cidade. Olá a todos, e também qualquer outra pessoa que nos esteja a ver e ouvir nesta altura. Esta é uma noite especial, é uma sexta-feira especial em que em todo o mundo é comemorada a morte de Jesus, né? Neste fim de semana da Páscoa. Mas graças a Deus porque o domingo está a chegar. Jesus não ficou no túmulo. Jesus não ficou no túmulo, e por isso nesta noite eu quero dar bem-vindos a todos quantos já nos estão a acompanhar. Outros vão chegando, mas vamos iniciar a nossa reunião. Nós gostamos de ser o máximo pontuais possíveis, né? Há bocado a Kelma dizia que ainda foi tomar um café ali à Celeste, né? Isso era bom sinal, né? Quando isso acontecer era bom sinal. Né? Também nós à sexta-feira na igreja temos sempre no final um grande lanche disponibilizado pela igreja. Hoje também não vamos ter, infelizmente, mas só o facto de estarmos juntos neste espaço e com esta possibilidade, né? Se isto tivesse acontecido há muitos anos atrás, não teríamos esta possibilidade de estarmos assim juntos, né? E por isso louvamos Deus, né? Podemos não estar juntos fisicamente, mas estamos juntos no coração, estamos juntos através desta fantástica ferramenta que é a internet, e por isso vamos na mesma adorar Jesus, vamos na mesma orar juntos, vamos na mesma partilhar a palavra de Deus. E vocês podem pôr aí os vossos comentários. Ali atrás tem ali a minha engenheira ali a controlar ali a coisa, a ver o que é que vocês estão a escrever e a responder. São todos muito bem-vindos. Não consigo ver todos que já estão no ar, mas vamos adorar Jesus nesta noite, porque Ele é digno, né? Porque Ele é digno. Pai amado, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Eu quero orar, Senhor, por cada pessoa, cada família que neste momento já está online conosco, acompanhando esta escola da Bíblia, como nós chamamos, Senhor, na Igreja da Cidade, online e ao vivo neste momento, nesta sexta-feira, a partir de nossa casa. Pai, eu quero agradecer por cada vida, Pai, quero agradecer por cada família, quero agradecer, Senhor, pela Tua proteção sobrenatural sobre cada um dos Teus filhinhos, porque podemos nesta noite estar juntos, Senhor, a partir de cada um dos seus lares, mas podemos estar juntos acompanhando esta emissão e desfrutando da Tua presença, porque no mundo espiritual não há distância. No mundo espiritual não há distância. Nós podemos estar nesta noite afastados fisicamente, mas estamos unidos em espírito, estamos unidos, Senhor, online, e podemos realmente desfrutar e receber e adorar e orar na mesma e partilhar, Senhor, o que Tu tens colocado nos nossos corações, e isso é tão bom, Pai. Por isso, nesta hora, nós invocamos a Tua presença, Senhor, que está em nós, a Tua presença que está em nós, e que essa presença se torne manifesta. Essa presença se torne manifesta nesta noite, no nome de Jesus. Paizinho, eu quero orar em particular, Pai, se em alguma casa, Senhor, não só membros da Igreja da Cidade, mas qualquer outra pessoa que nos esteja a acompanhar, Senhor, se existe algum enfermo, se existe alguém, Senhor, que está com situações
de doença, enfermidade, sintomas, seja lá o que for, sejam questões físicas, sejam questões anímicas, psicológicas, Senhor, emocionais, seja de que ordem for. Nós, Pai, conforme está escrito no Salmo 107, versículo 20, Tu envias a Tua palavra e saras. Por isso, nesta hora, Pai, no nome de Jesus, nós enviamos a Tua palavra, Senhor. Enviamos a Tua palavra que sara, que restaura vidas, que restaura corpos, no nome de Jesus. Tu dizes no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 17, Tu nos dizes, Senhor, que Tu restauras a nossa saúde. Tu restauras a nossa saúde, Pai, no nome de Jesus. Nós Te adoramos. Nós falamos restauração de saúde no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Pai, Te adoramos nesta noite. Sabemos que é um tempo diferente, é um tempo distinto, Senhor, de tudo o que já alguma vez nós experimentamos ao longo da nossa vida. Nunca, Senhor, nunca na era cristã nós passamos por isto, Senhor. Nunca, Senhor. Algo, Senhor, que está devido à globalização, a esta aldeia global em que todos moramos. Esta enfermidade se espalhou por todo o planeta, Pai. E nunca passámos por isto. Nunca, Pai, houve necessidade de fechar os edifícios das igrejas, Pai. Mas graças a Deus que a Tua igreja não está fechada, porque a Tua igreja é composta por pessoas apaixonadas por Ti. E nós não estamos fechados. Estamos com o nosso coração meio aberto para receber de Ti, para dar para Ti, para Te adorar e também para ministrar, Senhor, à vida de todos aqueles que precisam do Teu toque, precisam da Tua bênção, precisam de ser confortados, animados, Senhor. Nós Te louvamos por isso nesta noite. Espírito Santo, move-te sobre todas as pessoas, todas as casas, Senhor, todas as famílias que nos estão a acompanhar neste momento. Que a Tua presença, Senhor, restaure vidas, traga saúde divina, saúde física, saúde mental, saúde emocional, Senhor, no nome de Jesus. Sabemos que não é fácil, Senhor, muitas pessoas estamos há semanas, Senhor, confinados nas nossas casas, mas Tu és aquele que restaura, Tu és aquele que conforta, Tu és aquele que diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso, nesta noite eu Te quero louvar, Senhor, por esse alívio, por essa restauração, por esse ânimo, por esse encorajamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Amém. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Tem aqui um cântico que eu gostava que vocês cantassem comigo. Aleluia. Amém? Vamos cantar juntos, não é? Este foi um cântico que Deus nos inspirou a escrever há 3 anos. Nós estávamos num tempo de oração na igreja, como tem sempre na igreja, às quartas-feiras, de manhã, e mesmo durante este tempo tem estado sempre lá alguém, pelo menos 2 pessoas, 3 pessoas orando, né? 2, 3 pessoas orando lá na igreja. E estávamos numa altura desse tempo de oração e adoração na presença de Deus e de repente estes pensamentos, estas frases começaram a vir de Deus ao nosso coração e saiu assim algo que eu creio que fala muito também ao tempo que nós estamos a viver neste momento.
fresca presença que enche este lugar. Aleluia, Pai, obrigado, Senhor, pela tua bênção e por estares a encher também da tua presença cada lugar, cada casa, Pai, onde o som da nossa voz está a chegar neste momento, no nome de Jesus. Um novo vento que sai do trono de Deus, uma fresca presença. Fresca presença que enche o teu lugar. Um novo tempo sobre esta nação. Queremos buscar a tua face e vermos a tua restauração. Mal sabíamos há 3 anos este novo tempo que viria. Um novo tempo vindo sobre esta nação. Queremos buscar a tua face e vermos a tua restauração. Quero mais e mais de ti. A atmosfera do céu, encher esta terra sem fim. Quero mais e mais de ti, quero dar-te mais de mim. Verei a atmosfera do céu, encher esta terra sem fim. Eu quero mais e mais de ti. Quero dar-te mais de mim. Verei a atmosfera do céu, encher esta terra sem fim. Quero mais e mais de ti. Quero dar-te mais de mim. Verei a atmosfera do céu, encher esta terra sem fim. Teus agentes neste mundo, teus colaboradores para mudarmos a atmosfera, Senhor, dos lugares onde tu tens colocado a planta dos nossos pés. Seja nas nossas casas, nas nossas cidades, Senhor, no meio das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos empregos, dos nossos trabalhos. Nós queremos ver a atmosfera do céu descer. E tu não o farás, Senhor,
sem a nossa colaboração. Porque Tu nos constituíste Teus filhos, Teus colaboradores, para levarmos a Tua palavra, para levarmos o Evangelho da graça a toda a criatura. E a Tua garantia nos diz, Pai, que todo aquele que crer na Tua palavra será salvo. Mas Tu não o farás sem nós, porque assim o decidiste na Tua infinita graça e misericórdia. Por isso, Pai, ajuda-nos neste tempo tão conturbado a levar a esperança contida no Teu nome a todos aqueles que vivem à sombra do medo, todos aqueles que vivem à sombra do flagelo. Ajuda-nos, Pai, porque nós queremos ver rostos sorridentes, pessoas cheias de esperança, cheias de vida. Aleluia. Tu nos tens constituído Teus filhos amados. E nós queremos ver, Pai, a Tua palavra ser difundida nos corações. Queremos ver pessoas rendidas aos Teus pés. Queremos ver famílias completamente dobradas diante de Ti, buscando a Tua face, reconhecendo que só Tu és o Senhor, que não existe outro além de Ti. Nós queremos ver, Senhor, o céu ser povoado de almas, de vidas, Senhor, que hoje ainda não Te conhecem. Ajuda-nos a cumprir, Senhor, a missão que Tu tens para nós como filhos, como igreja, como família. Nesta noite nós queremos que a Tua graça, o Teu favor entre em cada casa, permaneça em cada casa, se instale nos 4 cantos de cada casa, de cada família. E Tu possas falar, Senhor, com cada um, possas trazer algo fresco, algo novo, Senhor, um novo vento soprado do trono da Tua graça, enchendo, Senhor, enchendo toda a terra com a Tua glória. Te pedimos, Paizinho, que fales connosco, que nos exortes, que nos ensines. Apesar de não conseguir ver os meus irmãos, eu consigo sentir o calor dos meus irmãos. E juntos, de mãos dadas, nós levantamos a Ti a nossa voz e dizemos: Jesus, Tu és bem-vindo. Jesus, Tu és bem-vindo. Tu és a nossa Páscoa. Tu és a nossa força, a nossa alegria, o nosso bem maior. Nós Te amamos. Entronizamos o Teu nome. Nós declaramos que Tu és o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero dar-te mais de mim, darei a atmosfera do céu, encher esta terra sem fim. Quero mais e mais de Ti, quero dar-te mais de mim, darei a atmosfera do céu, encher esta terra sem fim. Sim, Senhor, queremos mais e mais de Ti. E por isso, Senhor, nós queremos dar-te mais de nós. Queremos ver cada vez mais, Senhor, o Teu reino vindo sobre a terra. A Tua atmosfera celestial, o Teu som, Senhor, o som do céu, vindo cada vez mais sobre a nossa vida, a nossa família. A
nossa igreja, a nossa cidade, a nossa nação e pelos 4 cantos desta terra, Senhor. Venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Muito bom. Então espero que não estejam todos aí, né? Que ninguém tenha ido embora, né? Depois destas vozinhas fraquinhas em jejum ainda, mas é tão bom saber que estamos juntos, né? Nesta plataforma e que podemos juntos adorar Jesus, né? Espero que todos me possam estar a ver e especialmente a ouvir bem, né? Nesta noite e em que eu gostava de vos saudar, né? Especialmente a quem chegou um bocadinho mais tarde, enviar aqui um grande abraço para todos, né? Neste fim de semana especial de Páscoa. E deixem-me só sublinhar o facto que realmente a Páscoa é e deve ser cada vez mais, né? A festa mais importante, a celebração, a comemoração mais importante para todo aquele que é um cristão nascido de novo, segundo a palavra de Deus, né? Nós muitas vezes somos quase que engolidos, né, pela pressão, a pressão comercial, né, em relação, por exemplo, ao Natal, mas não tem nada que se compare, não tem nada que se compare. Do ponto de vista bíblico, né, do ponto de vista bíblico, a Páscoa é realmente a festa mais importante, né? A festa mais importante porque comemora a redenção, né? Comemora a redenção que Jesus operou por nós, ao morrer por nós e ao ressuscitar, né? E realmente não existe festa mais especial. Tudo nos Evangelhos revolve à volta desta redenção. Tudo nos Evangelhos revolve à volta destes dias, né? Desta comemoração, deste facto que aconteceu há 2000 anos e que marcou a história da humanidade, né? Que marcou a história da humanidade e continua a marcar e continua a transformar vidas, continua a transformar gente, civilizações, etc., que se voltam para Deus, né? E estes dias têm sido um fim de semana muito especial. Aliás, estes dias têm sido um tempo muito especial. Por um lado, é um tempo diferente, não é? É um tempo em que somos obrigados a estar mais confinados, quer pela lei, quer pelo bom senso, não é? Mas temos tempo, não é? Agora temos tempo que não tínhamos antes, temos tempo para meditar em muitas coisas e acima de tudo, temos tempo também para através das redes sociais, por exemplo, podermos partilhar do amor de Jesus, da mensagem do Evangelho. E é interessante, eu estava a ler uma estatística nos últimos dias, eu não sei exatamente quanto, em termos numéricos, mas houve um aumento exponencial da busca no Google das palavras oração, fé e esperança. Um aumento incrível a nível da busca dessas palavras no Google. Isto significa que o mundo procura, não é? O mundo precisa de algo e está escrito que a criação espera a manifestação, não é, dos filhos de Deus. E então, esta é uma altura especial que nós não podemos desperdiçar também para chegarmos ao coração das pessoas e podemos partilhar deste amor com as pessoas que nesta altura estão mais sensíveis, né? Nesta altura tudo é relativizado, né? Aquilo que até há uns meses atrás era algo sólido, né? As pessoas, muita gente tinha saúde sólida, até muita gente que eram pessoas saudáveis, 100% saudáveis,
muitos atletas, etc., tinham saúde sólida e muitos foram atacados, não é? por esta enfermidade. Muitos, por exemplo, estavam com as suas finanças muito sólidas, grandes empresas, etc. E hoje, passado pouco tempo, de repente, tudo é relativizado, tudo está preocupado com a questão financeira, a questão económica, que estão a abalar muito as nações. Grandes empresas estão a perder milhões todos os dias, muita gente perdendo empregos, muitos ficando sem, pronto, ainda com empregos, mas numa situação mais precária, a situação do layoff, né, em que recebem menos. Muitas empresas não sabem o que hão de fazer, outras estão a tentar arranjar forma de dar a volta ao assunto, mas aquilo que até há pouco tempo era muito seguro, de repente nada é seguro, não é? Por isso as pessoas cada vez mais estão a perceber que tem que haver mais qualquer coisa, não é? E as pessoas vão perceber, não é? Com a nossa ajuda, com a ajuda do povo de Deus à face da terra, quem não tem ainda Jesus, quem não conhece ainda esta segurança, esta rocha, né? Esta rocha, como fala lá no Salmo 40, que Deus tira os nossos pés da lama, nos remove de um poço, né? E nos coloca sobre uma rocha, firma os nossos passos, né? Então as pessoas têm a oportunidade nesta altura, mais do que nunca, de conhecer esta rocha, de conhecer este Cristo maravilhoso, de conhecer esta segurança, né? Esta fortaleza, esta coluna bem sólida à qual nós nos podemos agarrar. É a única coisa que nós nos podemos agarrar. Não temos mais nada, não existe mais nada firme, seguro, imovível em todo o universo a não ser Deus, não é? Então é uma alegria nós podermos ter esta convicção, ter esta paz, esta serenidade que nós podemos ter, não é? Nós não temos que estar abalados, não temos que estar. A Bíblia diz que o justo não será abalado, não é? Nós não temos que estar inquietos, preocupados, deprimidos, não temos que estar temerosos, não temos que estar em pânico, nada disso, nada disso. Temos que estar em paz. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 26, versículo 3, que Deus mantém em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele, porque ele confia nele, não é? E então é tão bom, não é? Nós podemos ter essa segurança em Deus, não é? Hoje eu gostava de partilhar convosco algo diferente, não é? Algo diferente, não é? Daquilo que do que temos vindo a falar. É um texto, não é? É um texto que quero compartilhar convosco algo que é algo que nós costumamos muitas vezes falar até na altura da Páscoa. Eu já abordei este tema noutras alturas, não sei bem quando, mas foi algo que Deus colocou no meu coração para nós meditarmos nisto. E se há a altura em que nós devemos meditar naquilo que eu vou falar, hoje é nesta altura, especialmente nesta sexta-feira, em que realmente celebra a morte de Jesus, não é? E se calhar é uma das poucas mortes, não é? E do ponto de vista absoluto, a única morte que merece ser celebrada, não é? Porque tu e eu não estávamos aqui se Jesus não tivesse morrido por nós, não é? E então eu gostava de falar hoje convosco acerca de sangue, acerca do sangue que Jesus derramou por nós, não é? Muitas vezes, às vezes o sangue de Jesus, quando se fala no sangue de Jesus, às vezes não é bem compreendido, etc. Não sabemos bem o que é que aconteceu. Muitas vezes muitas pessoas não sabem o que é que aconteceu bem naquela sexta-feira, quando Jesus deu a sua vida. Mas é importante nós percebermos bem um bocadinho em detalhe. Eu gostava só, nos próximos minutos, conversar um bocadinho convosco, conversar um bocadinho convosco. Quem tem aí papel e lápis, tome notas, isso é importante. Vocês tomem notas, vejam na Bíblia os versículos que nós vamos ver. E começamos por abrir no livro do Apocalipse, capítulo 12.
Apocalipse 12 tem um versículo, penso que muitos conhecerão, outros talvez não, mas, exatamente, Apocalipse capítulo 12. E vamos ler aqui um versículo. E depois outros versículos eu citarei para não tomar muito tempo, mas este versículo é importante nós olharmos para as Escrituras mesmo, né? E em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, né? A palavra de Deus diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então a palavra de Deus diz que nós vencemos. E uma das condições fundamentais, um dos caminhos, o caminho fundamental, né, pelo qual nós vencemos o inimigo, nós vencemos a adversidade, nós vencemos tudo aquilo que possa vir contra nós, tem a ver com o sangue do Cordeiro, né? Com o sangue do Cordeiro. E isto faz-nos um bocadinho pensar, não é? E hoje, se nós quisermos dar um título a este estudo que eu quero transmitir, nós iremos falar acerca das 7 vezes que Jesus derramou o seu sangue. As 7 vezes que Jesus derramou o seu sangue naquela sexta-feira, né? Há 2000 anos. E quem está a tomar notas pode escrever aí 7 gotas de sangue. 7 gotas de sangue. Nós vamos ver de uma forma muito sucinta, mas, né, com alguma profundidade, o que é que aconteceu naquela sexta-feira que hoje nós comemoramos, porque é importante. Claro que é fantástico nós pensarmos na vida, na ressurreição de Jesus, né? No que é que aconteceu naquele domingo fantástico, naquele túmulo vazio, mas Jesus tinha que morrer. Jesus tinha que dar a sua vida e Jesus tinha que derramar o seu sangue, porque sem derramamento de sangue, estava escrito, não há remissão de pecado, né? E é interessante nós pensarmos, mas 7 vezes, será que foi coincidência? Será que podiam ter sido 6 ou 8 ou 5? É interessante pensarmos nisto. Se vocês tiverem a Bíblia à mão, ou o tablet ou o telemóvel, não possam consultar a Bíblia, abram em Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Aleluia. Todos estão a seguir até agora? Amém? Todos estão a seguir até agora? Ok. Quando aparece aí nos comentários Paulo Batista, né? Não sou eu, né? Porque eu não posso estar aqui em 2 sítios ao mesmo tempo. Né? É ali a minha partner. Né? Vamos então abrir em Levítico capítulo 16, e quem está a seguir, diga amém. Quem está a ouvir-me bem, diga amém. Glória a Deus. Digam qualquer coisa que é para eu saber que estão aí. Aleluia. É isso mesmo. Então, Levítico. Todos encontraram Levítico? Lá no início. Aleluia. Aqui o meu telefone está a dar aqui uns sinais. Aleluia. Enquanto encontramos Levítico. Ok. E vamos ler aqui 3 ou 4 versículos. Versículo 11. Levítico 16, versículo 11. Portanto, fala de Arão. Arão que era o sumo sacerdote em Israel. E nós já sabemos que anualmente havia uma grande cerimónia muito importante, né? A expiação do pecado do povo. Era chamado mesmo o dia da expiação, ou como eles diziam, o dia do Yom Kippur, o Yom Kippur hebraico.
E então nesse dia o sumo sacerdote, neste caso era Arão, ele tinha que fazer uma determinada cerimónia, né, para a expiação do seu pecado, o pecado da sua família, da sua casa, e depois também uma cerimónia subsequente para a expiação do pecado da nação. E vamos ver o que é que acontecia aqui. Muito interessante isto. Então, estamos todos em Levítico capítulo 16, versículo 11. Arão trará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado e fará expiação por si e pela sua casa. E molará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado. Versículo 14. Tomará do sangue do novilho e com o seu dedo o aspergirá sobre a frente oriental do propiciatório. E perante o propiciatório o aspergirá 7 vezes. Quantas vezes? 7 vezes. Do sangue com o seu dedo. Versículo 15. Depois, agora em relação à nação, depois imolará o bode da oferta pelo pecado do povo e trará o seu sangue para trás do véu. Fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. O aspergirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Versículo 19. Daquele sangue aspergirá com o seu dedo 7 vezes sobre o altar. Quantas vezes? 7 vezes. E o purificará das impurezas dos filhos de Israel e o santificará. Então, vemos aqui algo muito interessante. Eu considero isto muito interessante, porque o sumo sacerdote, que uma vez por ano, então, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, tinha que cumprir aqueles rituais importantíssimos para que o pecado do povo fosse expiado e Deus não julgasse o povo em função do seu pecado. Isto era importante. Então, nós vemos que na cruz, Jesus vai derramar, na cruz aliás, no processo da paixão de Jesus, não é? Entre sexta, digamos assim, entre sexta e domingo, ou entre sexta, na sexta quando ele é morto, crucificado, e naquele processo da paixão de Jesus, entre a sua morte, a sua prisão, morte, sepultamento e ressurreição, Jesus vai também derramar o seu sangue 7 vezes. Coincidência? Não, nada. Com Deus não há coincidências. Nada com Deus funciona por coincidência. E aquilo que nós sabemos que acontecia no Antigo Testamento é que tudo funcionava por sombras. Eram imagens, né? Eram modelos, né, daquilo que realmente viria a acontecer mais tarde, depois com o Messias, em Jesus. Tudo que nós vemos no templo, os rituais, etc., tudo tem a ver com aquilo que iria acontecer mais tarde em Jesus, né? E também estas 7 vezes que o sumo sacerdote aspergia o sangue, também depois se irá refletir, porque Jesus na sua paixão, ele vai também derramar o seu sangue 7 vezes, né? Então vamos ver de uma forma muito sucinta, isto se fosse muito em profundidade e com muito pormenor, daria um seminário de alguns dias, mas vamos de uma forma muito simples, mas de uma forma, penso que relevante, falar um bocadinho sobre estas 7 vezes em que Jesus derrama o seu sangue, estas 7 gotas de sangue, como nós falamos aqui. O primeiro, nós vemos em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 40 a 44. Não precisam de abrir lá, porque nós não vamos ter muito tempo para abrir todos estes textos, mas Lucas capítulo 22, versículos 40 a 44, isto é apenas registado por Lucas, né, o médico amado, e é interessante esta situação. Jesus vai orar no jardim do Getsémani. Jesus vai orar. Ele levou os discípulos, mas como sabemos, entretanto os discípulos adormeceram, eles não aguentaram a pressão, porque realmente era um tempo de alta pressão. Era realmente um tempo de alta pressão, e aquilo que acontece aqui, Jesus está
em tal agonia, em tal pressão, que ele vai suar gotas de sangue. Né? É interessante que este Getsemane, este jardim do Getsemane, tem um nome muito interessante porque tem a ver com o lugar, né? O lugar do azeite. Era um jardim, né? Um jardim grande, com cerca de, dizem os historiadores, com cerca de 50 por 50, mais ou menos, em números redondos, né? Cerca de 2.500 metros quadrados, tipo o tamanho de meio campo de futebol, era o tamanho deste jardim onde Jesus ia orar, onde Jesus, por exemplo, falou também com Nicodemos, ali perto do Monte das Oliveiras. E no hebraico, estou aqui a ver, para não me enganar, no hebraico eles chamavam qualquer coisa como Gath Shaman. Gath Shaman significa o lugar do azeite ou lugar da prensa. O lugar da prensa. Já sabemos que quando no processo da transformação da azeitona no azeite, a azeitona é prensada, é espremida, é prensada ali. Então, neste lugar da prensa, neste jardim do Getsemane, Jesus vai derramar pela primeira vez o seu sangue. Neste fenómeno que os cientistas chamam hematidrose, que é quando esta reação, que é uma reação produzida em condições muito excepcionais, em que a pessoa tem que estar debaixo de uma fraqueza física, uma fraqueza anímica, uma pressão enorme, e o que acontece é que provocam-se contrações musculares devido a essa enorme pressão, que produzem o rompimento desses finíssimos, né, vasos capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, penso que é assim o nome, que é de onde sai depois o suor, e então quando esses vasos capilares rebentam devido à pressão que a pessoa está a passar naquele momento, né? A pessoa quando sua, o suor sai misturado com o sangue, né? Então é o tal fenómeno que aconteceu ali com Jesus e quando ele derrama o seu sangue. E este primeiro derramar de sangue fala-nos de consagração, né? Fala-nos de consagração, fala-nos de fidelidade. E isto é importante nós pensarmos muito bem, porque isto se reflete connosco. Né? Nós recebemos de Jesus da mesma forma que Jesus, né, naquele momento, ele disse: Pai, eu não quero fazer isto, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Naquele momento de consagração suprema, de rendição da sua vontade à vontade do Pai, né? Ele venceu a pressão, venceu a tentação. Ele, apesar de como até depois nós vemos quando vieram prender Jesus, né? Logo o Pedro, né, que ele estava sempre pronto para a pancada, né? Pega logo da espada e corta logo lá a orelha lá daquele fulano que lá estava. E Jesus disse: não era preciso isto, nem é preciso isto, né? E ele depois, né, curou o homem de forma miraculosa, pôs-lhe a orelha no sítio e disse: Pedro, se eu quisesse, né, se eu quisesse, o meu Pai enviar-me-ia 12 legiões de anjos, ele enviar-me-ia 72.000 anjos para me ajudar, se eu quisesse, né? Uma legião são 6.000. Então, Jesus não queria aquilo, ele queria render-se à vontade do Pai, ele queria render-se ao plano que Deus tinha estabelecido. Portanto, é este derramar de sangue no Getsemane fala-nos de consagração, fala-nos de fidelidade. E isto é algo que nós devemos interiorizar e pensar que é isso que nós queremos também na nossa vida, não é? Nós não precisamos de estar debaixo daquela pressão que Jesus passou já por nós, mas muitas vezes, na hora da prensa, e todos nós passamos muitas vezes por situações de prensa, nós devemos dizer: não, Senhor, eu se calhar
poderia parecer mais fácil fazer isto ou aquilo, arranjar aqui um esquema ou aquela situação, mas eu não vou fazer isso, eu vou me render à tua vontade, eu vou manter-me fiel ao teu propósito e não vou optar pelo caminho mais fácil. Eu não quero que venha a solução assim pelo caminho mais fácil, muitas vezes uma solução que não tem nada a ver com Deus, não é? Não tem nada a ver com Deus. E então, para não tomarmos muito tempo, então esta foi a primeira altura em que Jesus derramou o seu sangue. Em segundo lugar, a segunda vez que Jesus derramou o seu sangue, e nós vemos isso, por exemplo, em Mateus capítulo 27, versículo 26, Mateus 27, 26 e também em João 19, 1. Né? Todos nós conhecemos e sabemos quando Jesus foi chicoteado. Né? Chicoteado. Né? E este derramar de sangue, quando Jesus foi chicoteado nas suas costas, né? Ele foi entregue aos soldados romanos para ser flagelado, para ser chicoteado, supostamente, não é? Foi chicoteado 39 vezes, porque eles diziam que o máximo seria 40, então, para não se enganarem, né? Eles chicoteavam apenas 39 vezes, e era uma humilhação terrível, né? Era uma humilhação pública, né? Era uma humilhação pública esse açoite. Nós vemos isso também em Deuteronômio, podem tomar nota e depois vem mais tarde. Perdão, Deuteronômio capítulo 25, versículo 3. Era uma humilhação, e é interessante, eu estive a ler, é interessante que, do ponto de vista médico, né, dizem que existem 39 diferentes origens de enfermidade. Né? Ou digamos, podemos dizer 39 diferentes tipos de doenças. Claro que depois elas se subdividem, né? Cada uma delas, né? em diferentes formas, mas existem 39 diferentes tipos de enfermidade. Isto é interessante. E Jesus foi chicoteado 39 vezes com aqueles chicotes dos romanos, não é? Que tinham aquelas pontas com osso e metal, que quando cravavam e arrancavam tudo que vinha atrás, né? Tudo que vinha atrás, né? E então isto é terrível pensar nisso. O salmista, né? Escrevendo cerca de 1000 anos antes disto acontecer, no Salmo 129, que é um salmo messiânico, no Salmo 129, versículo 3, diz assim: passaram o arado nas minhas costas e fizeram longos sulcos. Tremendo isto. Isto foi escrito 1000 anos antes de acontecer. Passaram o arado nas minhas costas, fizeram longos sulcos. Isto foi exatamente o que Jesus passou. Em Isaías capítulo 50, versículo 6, fala também profeticamente acerca do Messias e diz: ofereci as minhas costas àqueles que me batiam, o meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba, não escondi a face da zombaria e dos cuspos. Né? Ele ofereceu também então as suas costas àqueles que lhe batiam. Então, quando aqui nesta segunda vez que Jesus derrama o seu sangue, quando é chicoteado nas suas costas e são-lhe impostas aquelas feridas terríveis, né? Isto fala de cura divina. Jesus, né? Enquanto que no primeiro Jesus como que paga pela nossa fidelidade, pela nossa consagração que nós podemos ter agora, também nesta segunda forma, quando Jesus derrama o seu sangue ao ser chicoteado, Ele está a pagar pela nossa cura divina. Cura divina, saúde divina. Em Isaías capítulo 53, versículo 3, nós lemos: pelas suas feridas nós fomos sarados. Fomos sarados. Por isso eu não entendo, não é? Eu não entendo como é que muita gente, muitos cristãos à face da terra, alguns até com alguma responsabilidade, negligenciam esta questão. Isto não é para hoje. Não sei o quê.
E tal, o que importa é nascer de novo. Sim, nascer de novo é a coisa mais importante, mas não podemos negligenciar que Jesus, se fosse só para nos dar vida eterna, ele não precisaria ter sido chicoteado desta forma. Ele foi chicoteado nas suas costas, ele derramou o seu sangue ao ser chicoteado desta forma para comprar a nossa cura divina, que estava parte integrante da redenção. Não é? Então é para nós hoje e será sempre, enquanto Jesus não vier de novo, é para nós hoje. E especialmente numa altura destas, é importante tu meditares nisso. Jesus pagou um preço muito alto. Por isso o inimigo não pode tocar no teu corpo. O teu corpo não pertence ao inimigo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo pertence a Deus. E diz a palavra de Deus que é suposto nós glorificarmos a Deus no nosso corpo. Doença e enfermidade não glorifica a Deus. Fazem parte da maldição. Não glorifica a Deus. Cura glorifica a Deus. Saúde divina glorifica a Deus. E foi por isso que ele pagou o preço ao ser chicoteado daquela maneira terrível como foi. Não é? Terceiro lugar, Jesus também derramou o seu sangue. E nós vimos isso em Mateus 26, 67. E também em Isaías capítulo 50, versículo 6. E lemos também há bocadinho em Isaías 53, né, quando a palavra de Deus nos diz que eles arrancaram a barba de Jesus. Arrancaram a barba de Jesus. Isso era algo humilhante. Muito humilhante. Muito humilhante. Para um judeu, isto era terrível. Né? Nós podemos estabelecer aqui um paralelo, né? e depois lermos com mais calma, porque tempo não nos falta, exatamente. Né? Em 1 de Crônicas, capítulo 19, versículos 4 e 5, 1 de Crônicas 19, 4 e 5, a palavra de Deus fala-nos quando o rei David enviou os seus mensageiros ao rei Anum, dos Amonitas, né? E ele mandou rapar a barba dos emissários do rei e os humilhou. E não aceitou as condolências nem as desculpas do rei, né? E enviou-os de volta. Né? E isto era uma humilhação para o judeu, raparem-lhe a barba. E no caso de Jesus não foi com uma maquininha muito simpática, com uma gilete muito simpática, foi arrancada com as mãos. Né? E isso provoca sangramento. Às vezes, à mínima coisa, com a laminazinha, a pessoa corta-se e sai montes de sangue, quanto mais daquela forma abrupta, selvagem, como a barba de Jesus, né? Foi arrancada. Diz lá Isaías que a sua face, quase nem se conseguia olhar para a sua face. Tal era a desfiguração do rosto de Jesus face àquilo que lhe estavam a apontar e a fazer. Né? E isto fala-nos de restauração da nossa identidade, fala-nos de restauração da nossa aceitação, fala-nos de restauração da honra. Nós podíamos antes de Jesus não ter honra, podíamos não ter identidade, podíamos não saber quem éramos, mas agora em Jesus essa identidade, essa honra é-nos restaurada. É importante, muito importante nós sabermos quem somos em Jesus. Isto é muito importante. É uma das principais armadilhas que o inimigo utiliza. É fazer com que os cristãos não conheçam bem quem são em Jesus. Né? E então este bater na cara, este arrancar da barba, fala da questão da identidade. Fala da questão da honra, como nós já vimos. E então há uma restauração dessa identidade, dessa aceitação. Nós somos aceites em Deus, nós fomos aceitos em Deus, nós não fomos postos de parte. Podia o mundo inteiro ter-nos colocado de parte, pode muita gente colocar-te de parte, mas em Deus tu és aceito. Em Deus tu és especial, em Deus tu és único. Ele te restaura. Tu podes, como o tal filho pródigo, ter andado lá, né, no meio dos porcos, no meio da lama da vida, mas quando tu chegas ao teu pai,
Ele coloca um anel de honra nas tuas mãos. Ele restaura a tua identidade, porque tu és importante para Deus. E não permitas, quero olhar bem para ti, não permitas que ninguém te diga o contrário. Tu és muito importante. Não importa como tu te sentes, não importa aquilo que os outros possam pensar. Tu és muito importante para Deus. Tu tens um plano único, especial, que Deus quer cumprir na tua vida. Por isso, prepara-te. Aproveita bem o tempo agora, nesta altura, para orares, para buscares a face de Deus, para leres a Bíblia, para leres boas coisas, para adorares o Senhor, para tomares notas. Começa a escrever os sonhos, começa a escrever os planos que Deus tem colocado na tua vida, porque isso se vai cumprir, porque Deus vai te ajudar nesse sentido. Ele vai te restaurar cada vez mais a tua identidade em Deus. A tua identidade em Deus. Amém? Ponto 4. Jesus derrama o seu sangue pela 4ª vez quando lhe colocam a coroa de espinhos. Isso está em Marcos, no capítulo 15 e versículo 17. Marcos, capítulo 15, versículo 17. Nós sabemos que a desobediência trouxe maldição sobre a terra. Né? Vemos isso já lá em Gênesis. Né? Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse que agora seria difícil. Agora seria difícil. Eles tinham que trabalhar no duro, tinham que trabalhar pesado para ganhar a vida, com o suor do seu rosto. E a terra iria produzir, né, espinhos e cardos, ou seja, iria produzir com muita dificuldade. Né, porque os espinhos afogam a semente, né, abafam o fruto. Né? E então existe muita maldição, digamos assim, né? Especialmente na área material, muita maldição que foi colocada sobre a terra. Diz lá em Ageu capítulo 1, Ageu 1, versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Então, depois de Jesus ter sido chicoteado, eles colocam sobre ele esta coroa de espinhos. Né? Dizem que aquele tipo de espinhos tinham em média cerca de 20 centímetros de comprimento, cada um daqueles espinhos, e que foi cravado, né? Que foi cravado na cabeça do Senhor Jesus, e que aquilo naturalmente só podia escorrer profusamente sangue da sua cabeça. Isto nos fala então sobre essa quebra, né? Essa quebra, porque espinhos falava de maldição. Espinhos falava de maldição. E vemos que esse símbolo da maldição, esse símbolo da pobreza, foi colocado sobre a sua cabeça. Né? E Jesus quer dizer claramente nesta altura que o tempo da maldição foi quebrada. Não há mais maldição sobre ti. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que não há mais maldição sobre o cristão, porque Jesus foi feito maldição por nós. Né? Nós já fomos redimidos de toda a maldição. Ele, Jesus, foi feito maldito por nós para que a bênção de Deus, né? E especialmente do ponto de vista material, a bênção de Deus chegasse aos gentios. E é isto que fala, né? Porque espinhos e cardos, né? Fala dessa dificuldade na frutificação material. Né? Deus tinha dito: com dor comerás dela. Né? Maldita será a terra por tua causa, Deus tinha dito a Adão. Mas Jesus, o último Adão, ele veio trazer a bênção, e a bênção destruiu o poder da maldição. A bênção destruiu o poder da maldição. Agora sobre ti vem a bênção de Deus, sobre ti opera a bênção de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, essa bênção é sobre ti. Tu não tens que caminhar mais em maldição, não tens que aceitar a maldição da pobreza, tens que pôr em prática os princípios de Deus, né?
E mais uma vez aqui, eu não entendo como é que há pessoas que falam contra a prosperidade. A palavra prosperidade põe muita gente nervosa. Eu não entendo porque é que a palavra prosperidade põe muita gente nervosa. A palavra de Deus diz que Jesus, por amor de nós, se fez pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Ele veio para nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. O inimigo, sim, é que quer que os cristãos permaneçam pobres, miseráveis, porque Satanás sabe muito bem que para a obra de Deus avançar precisa de finanças, a obra de Deus para avançar precisa de recursos, e uma igreja pobre não terá grande alcance, né? A Bíblia diz que ao pobre ninguém dá ouvidos, diz no livro de Eclesiastes. Ao pobre ninguém dá ouvidos. Então uma igreja, e quando eu digo uma igreja, seja uma igreja instituição, seja uma igreja, cada cristão deve entender que Jesus sofreu esta coroa de espinhos para quebrar o poder da maldição, da pobreza e da miséria sobre a sua vida e para trazer abundância à tua vida, para trazer prosperidade à tua vida. Não tens que ter medo dessa palavra. Não tens que ter medo dessa palavra. Eu não entendo, né? Gente que prega contra a prosperidade e depois que vai levantar ofertas para pagar contas. Isto eu não entendo isso. Isso não pode acontecer. É uma incongruência total, né? Então nós temos que entender, Jesus veio, pagou naquela quarta vez, né, que ele derramou o seu sangue com aquela coroa de espinhos cravada, aqueles espinhos que simbolizavam a maldição. Ele trouxe a bênção de Deus à tua vida, para que a bênção de Deus viesse sobre os gentios. Aleluia. Diz lá comigo, eu sou abençoado em Cristo Jesus. Eu já fui redimido da maldição, em nome de Jesus. Amém. Eu haveria muito para falar aqui, mas não temos tempo agora. Ponto 5. Jesus derramou pela quinta vez o seu sangue quando as suas mãos foram cravadas na cruz. Né? As suas mãos foram cravadas na cruz. Né? O nosso amigo Tomé, ele depois quis ver, lá em João 20, ele quis ver as mãos de Jesus, tinha lá realmente os cravos ou não. Né? Mãos fala-nos de autoridade, fala-nos de domínio. Né? Deus tinha colocado domínio e autoridade sobre a vida de Adão e Eva, mas eles pecaram, eles perderam essa autoridade, eles perderam esse domínio. Né? E nós vemos isso muitas vezes a acontecer. Por causa do sangue que cobriu então as suas mãos, que sangraram quando foram colocados aqueles pregos nas suas mãos, nós podemos tomar posse daquilo que foi tirado. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 39, Gênesis 39 fala de José. E nos versículos 2 e 3 diz: o Senhor era com José e ele era um homem próspero e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que todas as suas obras das suas mãos prosperavam, colocou-o como mordomo na sua casa e administrador então das suas finanças. Então nós precisamos tomar posse de que as obras das nossas mãos são abençoadas por causa do sangue que foi derramado através dos pregos. Nós podemos caminhar cada vez mais nessa autoridade que Jesus nos deu. Né? Nós vemos que, por exemplo, quando um pai abençoava o seu filho, colocava a sua mão, né? Colocava a sua mão sobre a sua cabeça e o abençoava. Nós ainda usamos muitas vezes a expressão, por exemplo, aquele patrão colocou tudo nas mãos daquele empregado. Quando diz colocou nas mãos, não é pegar nos recursos, no dinheiro, seja lá o que for, nas máquinas que tem na empresa e colocar em cima das mãos dele literalmente. Não, significa dar-lhe autoridade. Mãos fala-nos de autoridade. Né? E a palavra de Deus ensina-nos que quando Jesus derramou o seu sangue, quando as suas mãos foram furadas por aqueles pregos, Ele está a restaurar a autoridade que nós agora temos em Jesus.
Ele está a restaurar essa autoridade à nossa vida. Aquilo que o inimigo tinha perdido, nós agora recebemos. Né? Nós podemos caminhar nessa autoridade, nós podemos abençoar. Temos autoridade para abençoar no nome de Jesus. Abençoar a nossa nação, abençoar as nossas cidades, as nossas igrejas, as nossas famílias, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, conforme está escrito, e declarar a bênção de Deus. Essa autoridade, né? Nós vemos que quando Moisés estava lá na montanha e Josué cá embaixo combatendo o exército inimigo, então estava Arão e Hur segurando nas suas mãos, porque enquanto ele tinha as suas mãos levantadas, Josué prevalecia, o exército de Deus prevalecia, e quando ele baixava as suas mãos, o exército de Deus começava a perder. Então Arão e Hur seguraram nas suas mãos bem alto, né? Simbolizando a autoridade de Deus, que estava sobre aquele homem. Então Jesus derramou o seu sangue para restaurar essa autoridade. Caminha nessa autoridade. Não tenhas medo. Caminha nessa autoridade que Jesus trouxe sobre a tua vida. Ponto 6. E temos que avançar. Não temos muito tempo para explanar cada um destes pontos como eu gostaria, mas já ficaremos certamente, e todos ficarão com uma ideia muito clara daquilo que aconteceu há 2000 anos naquela paixão de Jesus, quando ele derramou o seu sangue. O ponto 6 fala-nos acerca do sangue derramado quando pregaram os pés de Jesus na cruz. Isto fala-nos da restauração do domínio e do propósito de Deus na nossa vida, quer individualmente, quer como igreja, né? Nós vemos isto, por exemplo, lá no Salmo 22, podes tomar nota aí, Salmo 22, versículo 16, né? Salmo 22, versículo 16, podemos ler, ficar com o apontamento de lermos os versículos 1 a 18, eles falam, entendemos melhor o contexto, mas especificamente o versículo 16 é um salmo, como sabemos, Salmo 22, que é um salmo messiânico, né? Escrito há cerca de 1000 anos, né? 1000 anos antes de Jesus nascer. Também no livro de Deuteronômio capítulo 28, versículo 13 diz: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás sempre por cima e não por baixo. Esta foi a promessa de Deus aos filhos de Israel, né? Para que eles ouvissem os mandamentos de Deus, mas eles não quiseram ouvir. Então muitas situações vieram sobre eles. Deus quer que nós exerçamos esse domínio. Deus quer que nós sejamos influência. Deus quer que nós sejamos sal. Deus quer que nós sejamos luz. Ele disse lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 24, todo lugar que puseres a planta do teu pé, esse lugar é vosso por herança. Esse lugar é vosso por herança. Então, os pés fala de domínio. Né? Por isso, entende que se nós estamos numa nação, estamos numa cidade, okay? É suposto nós caminharmos e declararmos o domínio de Deus, a autoridade de Deus, a influência de Deus sobre as nossas cidades, sobre as nossas regiões onde nós estamos. Né? Por isso caminhamos à volta da terra, por isso oramos, né? Muitas vezes pelas ruas, declarando a bênção de Deus, declarando a influência de Deus e o domínio de Deus. É isso que nós queremos. Okay? Nós não estamos encolhidos como Gideão malhando o trigo, né? No lagar. Nós não estamos encolhidos dizendo: oh Senhor, vem depressa, tira-nos daqui para fora. Não, nós não estamos com essa atitude. Nós não temos uma mentalidade escapista, nós temos uma mentalidade de implantação do reino. Enquanto que muitos têm orado ao longo destas últimas décadas: ó Senhor, leva-nos daqui para fora, como que Senhor, leva o teu reino daqui para fora. Jesus, quando ora e quando nos ensina a orar, diz: Senhor, venha, meu Pai, venha o teu reino. Buscai primeiro o reino de Deus. Então é para isso que nós estamos aqui, para implantar o reino de Deus, exercer o domínio espiritual de Jesus sobre a terra, implantando o reino de Deus no coração dos homens. É isso, essa é a obra do Espírito Santo na terra, nesta hora, só que ele precisa de ti e de mim para fazermos isso cada vez mais, sendo esse sal, sendo essa luz, exercendo esse domínio espiritual cada vez mais na nossa terra.
né? Efésios capítulo 6, versículo 15 diz que temos calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Como eu disse, fala-nos na propagação do Evangelho, né? Também isto nos fala sobre humildade, por exemplo, é muito importante isto. Em João 13, versículo 14, diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, ok? É impossível nós exercermos autoridade, exercermos domínio, se não formos pessoas genuinamente humildes, ok? E atenção, humildade não quer dizer fraqueza. Aquele que é humilde não quer dizer que é fraco, antes pelo contrário, não é? A palavra de Deus diz que Moisés era o homem mais manso, mais humilde à face da terra. No entanto, ele não podia ser fraco para comandar aquele povo através do deserto, para liderar aquele povo. Era impossível, né? Era impossível. Sim, posso também ler aqui ainda o versículo a propósito deste ponto 6, né? No Salmo 47, eu gosto disto, versículo 3, diz que Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Domínio e influência com o povo de Deus, né? Domínio e influência com o povo de Deus. E aqui não tem nada a ver com, né, questões mais militaristas, né? Algumas teologias da libertação estranhas, não sei quê, ou até, como aqui há uns anos, partidos políticos, né? Houve aqui um grupo de gente ligada a uma igreja que formou um partido político e não sei quê. Não tem a ver por aí. Nós temos que ser sal e luz em todo lugar, em todos os setores da sociedade, né? Todo lugar, todos os setores da sociedade, da esquerda à direita, de cima a baixo, por todos os caminhos, por todos os valados, por todos os lugares, em todos os setores da sociedade, né? Em todos os setores da sociedade nós somos chamados para exercer esse domínio espiritual, né? Com a ajuda da palavra de Deus é importante, né? A palavra de Deus indicando o caminho. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, que a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz que ilumina o nosso caminho. Por isso é importante sabermos por onde andamos, né? E para concluir, já me estão ali a fazer sinal que está na hora, para concluirmos o ponto 7, né? Jesus, já vimos que derramou o seu sangue em seis alturas, e a 7ª vez que Jesus derramou o seu sangue, e isto é muito interessante, foi quando lhe espetaram a lança, quando o soldado romano espetou a lança no lado de Jesus, né? Isto está em João capítulo 19, versículos 33 e 34. E aqui fala de salvação, né? Aqui fala de salvação. O sangue fala de salvação. E é interessante, a Bíblia diz que quando o soldado espetou a lança, saiu água e sangue. E é interessante, né? Dizem alguns textos de cariz científico que eu li, que o sangue começa a coagular ao final de 5 minutos da pessoa estar morta, né? E quando isto acontece, já Jesus está morto há algum tempo, há bastante tempo, né? Porque o soldado teve que ser chamado e depois foi enviado a fazer aquilo e não sei o quê. Calcula-se, no mínimo, Jesus já estaria morto talvez pelo menos há 1 hora, pendurado na cruz, né? Quando o soldado recebe a ordem superior para vir certificar-se que os crucificados estão mortos, né? E então, no caso os outros 2 malfeitores ainda não estavam mortos, então ele partiu-lhe as pernas, né? Porquê? Porque cada vez que eles respiravam, eles tinham que elevar o tronco, não é? A sua caixa torácica para conseguirem respirar, né? Porque era uma dor excruciante, né? Nem consigo imaginar a dor excruciante que era eles conseguirem se elevar para conseguir respirar cada folgada, de cada vez que eles estavam cada folgo de ar para tentarem conseguir encher os pulmões, devia ser ultra
doloroso, né? E então, ao partir das pernas, eles impediam que as pessoas se elevassem, se fincassem nos pés para se elevarem e respirar, e assim não conseguiam respirar e morriam asfixiados. De certa forma, morriam asfixiados, né? Eles não morriam por se esvaírem sangue, eles morriam asfixiados quando já não tinham forças para conseguir respirar. Era uma morte horrível, era uma morte, a morte de crucificação, era a morte que no Império Romano era reservado apenas aos piores criminosos. Não era a todos os criminosos, era aos mais reles, aos piores criminosos que era reservada essa morte. Jesus já estava morto, né? Jesus já estava morto. Quando lá chegou o soldado romano, já estaria morto há algum tempo. E o que é que isto acontece? Quer dizer que Jesus não devia ter sangrado. O sangue coagulado não sangra, a pessoa não sangra. O morto já não sangra dessa forma assim, né? Portanto, não devia ter saído nada. Não devia ter sido nada, né? É como se algo sobrenatural acontecesse ali. Para alguém que já está morto há algum tempo, em que o sangue já está coagulado, de repente fazem-lhe um corte e sai água e sai sangue, né? E é interessante como as duas coisas são específicas, não é? Não é uma mistura, um líquido qualquer, estranho, uma mistura, não. Sai água e sai sangue. Sangue fala-nos de salvação. A água fala-nos da palavra, fala-nos do Espírito Santo. É? E aqui nós vemos a nossa salvação, vemos tipificada aqui a nossa salvação, é? Vemos em 1 João, por exemplo, no capítulo 5, versículos 6 a 8, vemos aqui que sangue e água falam também da nossa redenção, limpos da má consciência, né? Ou seja, graças à obra redentora aqui de Jesus, ao derramar este sangue, esta água, nós vemos que realmente somos uma igreja vencedora, uma igreja salva, uma igreja justificada em Deus, né? Através desta ação sobrenatural daquilo que aconteceu aqui, ao Jesus derramar o seu sangue desta maneira, coisa que não devia ter acontecido. Não devia ter acontecido, né? Jesus tinha o seu coração ferido, Jesus tinha tido uma morte terrível, né? Como que abandonado naquela cruz por todos, uma morte terrível. O Pai, quando o pecado da humanidade cai sobre Jesus, o Pai tem que voltar a sua face, né? Porque Jesus foi feito pecado. Jesus foi feito pecado. Ele não tinha pecado, mas foi feito pecado. Ele assumiu a nossa morte física e espiritual para que nós recebêssemos vida também, a começar por vida espiritual, né? Ele não podia dar-nos vida espiritual se não tivesse assumido a nossa morte espiritual. Portanto, Jesus, quero que entendam que Jesus não morreu apenas fisicamente, ele morreu também espiritualmente, e morrer espiritualmente significa ficar separado de Deus, nem que seja por um instante, e foi isso que aconteceu ali, não é? Tanto assim que Jesus diz: meu Pai, por que me abandonaste? Naquele momento há como que há um corte. Há um corte. Isto é horrível pensar nisso, mas há um corte. Imagina a dor também do coração do Pai ao ver o seu filho assumir o pecado da humanidade. Naquele momento há um corte, há uma separação, né? E isto é tremendo pensar nisso. O preço que Jesus pagou para nos trazer salvação, para nos trazer justificação. Nós realmente somos essa noiva especial de Jesus, fruto desse sangue e dessa água, dessa salvação, dessa palavra, desse Espírito, nascidos não somente da carne, mas também do Espírito. E por isso nós podemos declarar que Jesus está vivo. Jesus morreu, mas Ele está vivo. Ele trouxe-nos vida e nós no domingo iremos falar mais sobre isso. Agora, deixando tanto estas questões mais de pormenor, né? Estas questões de pormenor acerca da sua morte, pensando nestas 7 vezes, né, em que Jesus derramou o seu sangue. A primeira, derramando o seu sangue
no jardim do Getsemane, trazendo esta restauração da consagração e da fidelidade. Em segundo lugar, o seu sangue derramado nas suas costas, trazendo cura divina para nós. Em terceiro lugar, a restauração da honra, da identidade, da aceitação no seu sangue, quando lhe bateram na cara, quando arrancaram a sua barba, não é? Em quarto lugar, esta quebra de maldição, este tomar posse da vida abundante, da prosperidade em Deus, quando colocaram aquela coroa de espinhos, símbolo de maldição, sobre a sua cabeça. Depois, quando recebemos autoridade, quando pregaram e Jesus derramou o seu sangue, quando pregaram as suas mãos na cruz, essa nossa autoridade é-nos restaurada. O domínio é-nos restaurado quando pregaram os pés de Jesus na cruz. E finalmente recebemos salvação, recebemos vitória suprema, recebemos justificação. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É importante nós percebermos quem somos em Deus. Quem somos em Deus. Não vamos permitir que o inimigo nos coloque debaixo desse manto obscuro da ignorância. Não, nós somos a noiva justificada. Nós podemos caminhar nessa autoridade, nesse amor, nesse domínio e levar essa salvação aos outros, porque Jesus está vivo. Naquele primeiro dia da semana, as mulheres correram, foram ao túmulo, né? Foram ao túmulo colocar ainda aquelas ervas, né? Aquelas espécies lá para que o corpo de Jesus pudesse estar ainda mais preservado durante mais tempo, porque no fundo muitos deles não acreditaram naquilo que Jesus, ou não perceberam aquilo que Jesus também falava acerca da sua ressurreição. E quando lá chegaram, os anjos falaram com elas e lhes perguntaram: por que é que vocês procuram? Está em Lucas 24, versículos 5 e 6. Por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Jesus está vivo. E então nós devemos viver uma vida em que honramos o sacrifício de Jesus a todos os níveis. Honramos o sacrifício de Jesus a todos os níveis com a nossa vida, né? Porque Jesus pagou um preço alto demais para que uma gota do seu sangue seja desperdiçada. O preço foi muito elevado. Não vamos desperdiçar. Vamos caminhar no máximo nessa plenitude, né? Jesus derramou o seu sangue 7 vezes. Fala-nos de plenitude. Está completo. Jesus disse na cruz: está consumado. Nós devemos então caminhar na nossa vida, no nosso dia-a-dia, né? Honrando o sacrifício de Jesus, não deixando nada para trás, caminhando nessa nova identidade, caminhando nessa autoridade, caminhando nesse domínio, caminhando nessa fidelidade, nessa consagração, nessa salvação, nessa justificação em todas as áreas da nossa vida. Porque para isso Jesus pagou o preço. Isto é muito importante nós percebermos e caminharmos cada vez mais, né? nessa novidade de vida, como diz a Escritura. Pai amado, eu te dou graças pela tua palavra. Acima de tudo também te dou graças nesta noite, Senhor, pelo sacrifício supremo de Jesus, ao derramar o seu sangue por nós, todas estas vezes, e aquilo que simboliza e representa cada uma destas vezes. Não tivemos muito tempo, Senhor, mas eu oro, Pai, que cada um destes conceitos fique gravado nos corações de todos quantos possam estar a ouvir-nos, Pai, neste momento. Eu te dou graças mesmo, Pai, por quem nós somos em Jesus. Te dou graças, Senhor, pelo sacrifício supremo e final. Não há nada que nós possamos fazer que acrescente ao sacrifício de Jesus. Não há nada, Pai, que nós possamos fazer da nossa parte, a não ser crer e receber. Não há sacrifício nosso, não há abnegação da nossa parte, não há nada que seja um suplemento. Aquilo que Jesus fez foi final, foi supremo. Não precisa de suplementos, Senhor. Eu te dou graças por isso. No nome de Jesus. Eu oro, Pai, por cada um destes que nos está a ouvir neste momento. Eu oro, Senhor, que a tua palavra
chegue, Pai, a todos os lugares de uma forma que não volte para trás vazia conforme está escrito. Eu te dou graças, Pai, que a tua palavra possa ser misturada com fé nos corações de todos quantos nos ouvem. Eu te louvo por isso, Paizinho. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu te dou graças, Senhor, por proteção sobrenatural, saúde sobrenatural, provisão, Pai, sobrenatural em todas as áreas, toda a plenitude daquilo que nós falamos nesta noite, Senhor, se cumpra na vida de todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, temos terminado, temos chegado ao fim deste estudo que eu tinha para vos deixar nesta noite. E preparem-se, porque a Páscoa não termina na sexta-feira. A Páscoa não termina na sexta-feira. Jesus deu a sua vida. Jesus pagou o preço, altíssimo, como já vimos. Mas Jesus ressuscitou. Domingo está a chegar. Né? Como diz aquela canção antiga e fantástica que eu gosto muito do Carmen, um cantor americano. Carmen, e podem tentar procurar aí no YouTube, Carmen. Procurem uma música que diz Sunday's on the way. Né? O domingo está a chegar. A gente puder ainda põe aqui depois aqui no grupo. Sunday's on the way. O domingo está a chegar. Jesus está vivo. Deus te abençoe. Deus faça a ti cada vez mais uma bênção crescente em todas as áreas da tua vida. Um grande abraço para ti, para toda a tua família. Até breve, em nome de Jesus. Amém. Amém.